Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Unconquered Faith Podcast. Um momento, um lugar onde partilhamos experiências, esperança. E hoje temos a nossa convidada especial, a irmã Cayman, e é uma honra poder tê-la para poder contar a nós a sua experiência. Estamos todos alegres. Então deixe o seu like, não é? Neste vídeo, coloque lá um comentário e subscreva-se a fim de acompanhar todas as novidades, todas as informações que poderão ajudá-los a chegarem-se a Cristo. Irmã Cayman, por favor, apresente. Boa tarde, Brada Jassara. Boa tarde a todos aí em casa. Eu sou a irmã Cayman, Fitness Manique, e é uma honra e um prazer estar aqui hoje e poder contar um pouco da minha história de conversão e o meu processo na missão também. Maravilha. Então, a irmã Cayman, ela é de Cabo Maputo e ela serviu a mesma missão que eu e serviu na minha terra natal, o que é tão legal, né? Em poder estar aqui com ela, temos algo em comum. E como parte da nossa entrevista, da nossa conversa, neste podcast de hoje, né, vamos explorar a sua experiência a fim de poder edificar a vocês que estão aí do outro lado da tela, a fim de convidá-los a chegarem-se a Cristo e, acima de tudo, fortalecerem o vosso relacionamento com Ele. E como parte disto, a irmã Cayman poderia contar um bocado sobre a sua história de conversão, não é? Desde pequeno, como é que você conheceu a igreja? Muito bem. Então, conheci a igreja através de um convite especial do meu tio, que é membro também, que é o irmão Afonso Magemeja. Então, num belo dia, um sábado, numa festa familiar, ele simplesmente convidou: vamos à igreja amanhã. Eu hesitei porque não tinha roupa para usar para a igreja. Estávamos na festa nesse tal dia e voltávamos para casa no mesmo dia. Mas depois acabei aceitando e ele passou pela manhã e veio buscar-me e levou-me para a igreja. Nesse dia, ele tinha chamado, neste caso, ele era, acho que ele é o primeiro conselheiro, um dos conselheiros do bispado, na presidência na altura. E ele chegou, disse: escolhe uma cadeira, senta, e simplesmente ele foi para lá e entrei. Eu fiquei um pouco desnorteada, não sabia o que fazer, e como ler o inário, como cantar. E no momento do sacramento não sabia se podia tomar o sacramento não, mas numa primeira fase ou num primeiro dia foi muito bom. Foi muito espiritual e minha conversão começou nesse primeiro dia com o hino 117, que é com irmãos nos reunidos. Então, uma ferramenta muito crucial na minha conversão foi os hinos. Né? Os hinos, eles trouxeram um grande significado. Eu comecei a aprender o Evangelho através dos hinos, né? E que me ajudaram a sentir o Espírito, sem mesmo antes saber o que era sentir o Espírito, né? Mas aquela sensação de paz, aquela sensação de alegria e compreensão do que realmente os hinos ensinavam e que me fez cada vez mais ganhar ou construir um testemunho. Fui batizada e foi bem difícil eu sair da sociedade da primária ou classe da primária, porque animava, era cantar, era aprender com as professoras e no fim o lanchinho, né? E eu não me via a ir para a classe das moças. Isso era um problema sério. Eu pensava que falavam de coisas que não eram para mim ainda, mas eu não fazia ideia de quanto eu estava a perder não estando na classe das moças. Mas o bispo, na altura era bispo Toalufo, ele anunciou na aula que eu ia passar da primária para a classe das moças. Aí foi meu chau, que aqui não tenho como fugir. Acho que é a vez de crescer e aprender outras coisas. Passei para a classe das moças e fui aprendendo cada vez mais e fortificando o meu testemunho sobre o Evangelho. Na classe das moças pude aprender várias coisas que hoje fazem muito mais sentido. E é a classe que até agora eu amo estar, né? Amo compartilhar experiências com esta camada juvenil, porque é lá onde descobrimos muitas coisas,
mas estando dentro do Evangelho ou estar na classe das moças, descobrimos estas coisas com segurança, né? Uau, é interessante que você mencionou aqui que quando estavas na primária, você gostava de ficar na primária e eles davam lanche. Eu tinha o meu irmão mais novo, e quando eu levava ele para a primária, para a igreja geralmente, ele gostava de lá ficar porque davam lanche. Muitas das vezes ele gostava na reunião sacramental, a parte de distribuição de sacramentos. Um certo dia ele disse, mano, pensa aquele pau aí, não é? Enquanto que os diáconos estavam a distribuir o sacramento. E foi bem interessante, não é? Realmente a camada juvenil é uma camada suscetível, uma camada frágil, e os ensinamentos da igreja ajudam-nos a fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo, o que ajuda muito, não é? Então, com isso, como você continua a progredir, estando na classe das moças até hoje? Bom, algo que me ajudou a crescer, a progredir na classe das moças, na verdade, foi os chamados que eu tive, as responsabilidades ainda moça, né? Porque eu, sendo moça, tinha que ensinar as outras moças. Então, estes chamados que eu tive na Sociedade das Moças me ajudou a aprender muito mais para poder ensinar, não somente com palavras, mas com exemplo. Então, eu acredito que, especialmente na classe das moças, os chamados que me incentivavam cada vez mais a estudar as escrituras, a orar pelas moças e a jejuar por elas por causa das dificuldades que algumas delas apresentavam, isso ajudou-me a progredir positivamente de uma forma flexível, mais rápido, né? Então, quanto mais você servia, mais você crescia. Exato. Isso lembra-me de um ditado que diz: viver para os outros é a regra da natureza. E o presidente Thomas S. Monson, ele relacionou isso com o sacerdócio quando falava sobre ele definia como sacerdócio ser um ato de serviço, não é? Ele dizia: a minha vida é como sacerdócio, não é? Então devem ser gastadas em ato de serviço. E é bem interessante que, como moça, você teve essas responsabilidades, e essas responsabilidades a ajudaram a poder crescer e estar onde você está, não é? E é bem interessante. E como é que você conseguiu lidar com esses desafios? Porque eu sei que quando jovens, geralmente adolescentes, temos desafios, né? Eu tive vários desafios quando adolescente. E como moça, não é? Como é que você superou os desafios servindo e lidando com as moças de sua própria idade? E de que modo isso influenciou nas tomadas de decisões importantes da sua vida? Ok. Então, o Evangelho, ele é algo muito prático e simples quando nós procuramos compreender o seu verdadeiro sentido. É difícil para quem não compreende e é difícil para quem não procura viver de forma correta. Então, foi uma experiência. Cada mandamento que eu me esforçava em guardar era uma experiência. Eu já sei que se eu não fizer isto, vai acontecer isso. E é muito melhor acontecer isso do que acontecer algo que eu ainda não experimentei. Então, lidar com esta fase juvenil e ajudar as moças também foi baseando-me neste esforço em guardar os mandamentos, porque estando na primária, como eu já falei, eu aprendia com os hinos, e os hinos é que me ajudavam a tomar essas decisões, porque eu já aprendia com os hinos, né? Então, à medida que eu ia me esforçar em entender o verdadeiro motivo de existir um certo mandamento, é que me ajudava a progredir positivamente e a influenciar as moças que estavam ao meu redor, não é? Então, basicamente, o meu modo de viver, que eu escolhi viver de modo cristão ou seguindo os princípios de Cristo, é que me ajudou a influenciar as moças e também me ajudou a permanecer num ambiente seguro, né? Um ambiente que eu sei que aqui eu tenho promessas eternas, saber que aqui eu estou a fazer correto. E basicamente eu ainda pequena tinha
diferentes definições sobre o que a sociedade fazia e o que eu achava sobre a sociedade em si. Então, esta coisa que desde o início desenvolvi, sem saber como, é que me ajudou a ter um olhar crítico sobre as coisas que normalmente a sociedade normalizava ou normaliza até então. E tinha lá um evangelho como um aperitivo, né? Para dizer a sociedade é isto. Então eu já tinha onde encontrar essas bases para definir aquilo que eu acreditava ser. Uau, muito obrigado por partilhar essa trajetória e como servir abençoou, transformou e tem ajudado nas suas tomadas de decisões, que é muito brilhante, não é? E com parte disso, não é? Eu sei que você serviu uma missão e eu gostava de saber, não é? E acredito que o pessoal lá em casa gostaria de saber também como você chegou a tomar a decisão de servir uma missão. Bom, servir uma missão foi um desejo inocente desde a primária. Eu me via antes na primária, ainda aqui em Moçambique, em específico em Maputo, onde eu resido, só tinham elders, né? E eu me espelhava neles. Eu gostava de saber que eles se davam tempo para vir me visitar, me ensinar, me ajudar com as dificuldades que eu tinha. Então, esse desejo começou assim, do nada. Eu quero servir missão sem antes saber o que é missão, o que se faz lá, quais são os benefícios. Esta semente já foi lá plantada, graças aos missionários que me ensinaram nisso. Porque para mim, pessoas não iam ter tempo de qualquer maneira para mim, né? Então, o fato deles disponibilizarem o seu tempo, que eu não sabia o que era missão antes, disponibilizar o seu tempo para vir me ensinar sobre algo que eu amava ouvir, que era o Evangelho de Cristo. Para mim foi algo muito espetacular. Esta semente foi plantada nesse momento, né? No momento que os missionários vinham ensinar-me. Uau! Logo no princípio. Logo no princípio. Bem interessante. Eu batizei em 2017 e 2018, eu tinha 17 anos na altura. E eu fui para a classe dos rapazes também. E foi muito fixe na altura porque nós estudávamos princípios do Evangelho, não é? E era bem interessante. Tinha lá um dos irmãos que dava aula, era sensacional, não é? E quando você falou sobre os missionários influenciarem positivamente para a tomada de decisão de servir uma missão, lembrou-me literalmente dessa experiência, não é? E como é que foi a sua missão? Quais foram as experiências que lhe marcaram durante a sua missão do tempo integral? Eu sei que você serviu na Beira e Beira... Beira, então. Mas antes de chegar aí, né, neste ponto, eu gostaria de compartilhar como é que foi este processo porque foi uma semente que foi plantada, né? Mas será que cresceu? Já sabemos que cresceu a árvore, deu frutos porque eu servi uma missão. Mas eu tinha o meu tio, né? Ele era um... Como é que posso explicar um exemplo? Ele era um ar, né? Ele me ajudava a alimentar cada vez mais este desejo. Ele perguntava: este ano vais passar de classe, né? Sim. Sabes quantos anos faltam para servir missão? Eu, sim, faltam X anos. No ano seguinte também, estás a fazer institutos, estás a fazer seminários, sabes que vais à missão, né? Eu, sim. Então, cada decisão, cada escolha que eu tomava era para que no fim eu fosse servir uma missão. Então, todos os anos, principalmente sobre escola, eu levava muitíssimo a sério, porque eu sabia que se eu for a chumbar, por exemplo, é mais um ano para eu poder servir. Eu não estava a negociar isto, E eu fazia tudo, né, para que um dia eu pudesse servir uma missão. E assim foi, até que eu fiz a 12ª classe, ainda tinha mais um ano para poder ter a idade, que era 19 anos. E fiz o meu primeiro ano de faculdade
E aí foi já um grande desafio para mim. Eu já havia começado uma jornada que é um pouco difícil. Parar, dar um stop por algum tempo para ir servir a missão foi um momento de tentação, na verdade. Porque aí já tinha componente família, alguns que achavam que isso é maluquice, que isso não vale a pena, não vou agregar nenhum valor monetário principalmente. Então, mas aquela semente foi muito bem plantada e cultivada durante todos estes anos. Que eu já tinha desejo, mas será que é do plano de Deus eu servir a missão? Eu tinha esta pergunta, porque nem todas as coisas que nós queremos ou desejamos faz parte ou está de acordo com o plano de Deus. Então eu decidi me preparar para ir ao templo para ir buscar a resposta desta pergunta. E lá fui em novembro, acho que de 2023, foi minha primeira vez a visitar o templo, e foi também um grande desafio. Fui para o templo sozinha, primeira vez fora do país. Foi uma experiência que carregou o meu coração, né? Não tenho como esquecer, porque eu recebi a resposta da minha pergunta, que eu deveria ir servir uma missão. E com alegre eu fiquei depois de eu ter esta resposta. Fui ao templo, voltei só depois de que eu tive essa resposta. E comecei os preparativos. Aí também foi já o meu Getsemane. O meu Getsemane com a família, mas graças a Deus os meus pais me apoiavam, mas eles também estavam com receio, muito receio, porque eles não são membros e não entendem exatamente o que é isso de missão, né? E alguns familiares que também apoiavam muito no assunto escola, não, isso é para quê? E pronto. Já me sentia responsável ou já me sentia preparada para sair e servir missão. Preparei-me e recebi meu chamado, que eu serviria na Beira. Na verdade, quando eu abri meu chamado, eu fiquei tipo, ok, Beira. O que eu vou fazer na Beira? O que eu vou fazer na Beira? Principalmente porque os membros já vinham, irmã, você vai servir no sítio X. Uma concepção de onde vai servir. Sim, muitas pessoas as pessoas já alimentavam na minha mente que eu serviria fora do país. Então recebi meu chamado de Beira, eu alegrei-me, né? Porque eu ia servir. Eu sei que conheci muitas pessoas que tinham desejo de servir, mas infelizmente não puderam servir. E eu tive esta oportunidade, que agarrei com as duas mãos. Os membros já começaram a dizer, irmã, não é sobre o lugar, é sobre como. Está tudo bem, eu não tenho problemas assim, eu vou servir, é algo que eu quero desde sempre. Aprendi muito e cheguei na minha missão, que foi um verdadeiro milagre, né? Olho a minha missão como a melhor experiência que eu já tive até o dia de hoje, em toda a minha vida. E na missão eu pude aprender muito, de forma prática e intensa, o Evangelho de Jesus Cristo. Eu acho que é algo que, não acho, né? Mas sei que é algo que é irrecuperável é o tempo, né? Uma vez perdido este minuto, nunca mais. Então, dedicar este valioso recurso que é o tempo para servir para as outras pessoas foi algo inédito, algo que não me arrependo e nunca me arrependeria por isso. Mas neste processo, primeiro, com certeza quem recebeu esta conversão fui eu mesma. Conhecer o Salvador Jesus Cristo foi uma experiência que com certeza não posso medir o quão isso foi bom, né? Quanto isso foi maravilhoso. Então, na missão eu me diverti muito, conheci pessoas incríveis,
E eu também ganhei um testemunho sobre o porquê é que eu deveria servir na beira. Eu realmente recebi a confirmação que a Sister Manique era para beira, não era para um outro lugar. Exato. E isso me deu mais força de cumprir o propósito que Deus havia designado a mim. Que talvez naquele momento eu não sabia, né? Eu estava a servir porque eu decidi servir uma missão. Então, sair nos dias de chuva, de beira faz um calor, faz um calor de pedir socorro. Mas este que era o real desafio. Tinha um fator tempo, que já estava a doar, já estava lá, mas tinha um fator. Então, a minha experiência na missão também se resume no fator amar as pessoas, não é? O povo beirense é um povo muito especial. Eu acho que é um povo único. Eu tive a oportunidade de viver intensamente com eles e é muito bom ver a simplicidade deles, o amor. E eles são tão compreensíveis, tão amorosos. Eu não queria ser de lá, basicamente. Em todas as áreas em que eu tive a oportunidade de participar ou de lá servir, o critério, afeto e amor sempre esteve lá. Apesar de que uma área era um pouco difícil da outra é mais quente que a outra, mas todos esses componentes ajudaram-me a crescer espiritualmente e a olhar a missão como um filme. É um filme que eu veria mais 100 mil vezes, com certeza. Fazer uma retrospectiva do que foi a missão e dos princípios que eu aprendi com os meus presidentes de missão, porque também eles estão lá inclusos no fator missão. A Sister Moraes e o presidente Moraes, que foram também os meus presidentes, tive 2 presidentes na missão, e eu aprendi muita coisa com o presidente e a Sister Moraes, né, sobre tudo que nós fazemos, né, faz sentido na mente, no coração, né? Sister Moraes. Sim, então eu levo isto, um tesouro que eu ganhei da Sister Moraes, que eu aplico no meu dia a dia e me ajudam a tomar decisões certas. Se um dos sítios não conecta com o outro, então não é certo, não é para fazer. Então foi muito bom. Eu tive a oportunidade de estudar intensamente as escrituras, casamentos, né? Os casamentos é minha herança na missão. Poder encontrar um casal, ensinar a eles sobre mandamentos, sobre este mandamento específico de casamento e o fator eternidade, que estou a falar de ir ao templo, selar. Isso é que me levou a estar na missão e servir com intenção, com meta, com objetivo. Era de encontrar casais, batizá-los, ensiná-los, ajudar a batizá-los e poder um dia, já estou a me preparar agora, levá-los para o templo. Uau. Só assim é que minha missão será missão com honra, né? Ensinei, casaram, batizei. Acabou por aí? Não. Eu preciso sentir que eu levei eles até um porto seguro, um porto sem volta. Que é o selamento. Então, graças a Deus, eu ainda tenho contato com eles, estamos a nos preparar para eu poder ir com eles e assistir o selamento. Aí, já não. Aí sim, sentirei, eu ganharei mais valor, vai agregar mais valor ao sentido missão. Mas o Senhor também me fez perceber que nem todas as coisas são como nós sonhamos ou nós desejamos. Recebi missão, recebi o chamado neste caso para servir a missão,
E lá estava escrito que eu serviria 1 ano e 6 meses. Mas o Senhor, Ele, durante este processo, permitiu que eu padecesse na missão. Mas foi a época que eu mais conheci o Salvador Jesus Cristo. Foi a época que eu mais chorei ajoelhada até que minha testa tocasse no chão. Foi o momento que eu mais me acheguei a Cristo de maneira correta, né? Foi o momento em que o meu testemunho foi firmado, já não estava fortificado, eu estava a firmar ele. Então, este momento na missão não fazia nenhum sentido para mim. O Senhor me permitir padecer ao ponto de eu não conseguir ensinar as pessoas. Afinal, por que eu fui à missão? Por que o Senhor estava a me deixar eu ficar doente? Eu não ir servir, não ir à área e ensinar as pessoas. Isso para mim não fazia sentido nenhum. Por algum momento, por causa de toda aquela tensão, medo, ansiedade, por algum momento deixei de acreditar em certas coisas, em certos que Deus existe, porque para mim não fazia sentido, né? Por algum momento, alguns segundos eu aqui só parece que isso não é verdadeiro como eu acreditava ser. Mas foi da maneira do Senhor. Foi o que eu percebi depois, porque padeci tanto que eu tive que voltar para casa para ter segunda opinião dos médicos, mas por causa da gravidade da doença eu não podia retornar por risco de poder voltar a ter esta doença. Mas com isso eu percebi que era assim como Deus desenhou para mim. Tive resposta no tempo que vai à missão, sim, Sister Mãe, que você vai servir uma missão, mas só vai servir durante 1 ano. E os outros 6 meses, Deus, Senhor, por que não terminei? Mas o Senhor, Ele me preparou. Para mim não fazia muito sentido eu estar na missão e ensinar muitas famílias, sendo que a minha família não tem esta oportunidade de conhecer o Evangelho assim como eu conheço e assim como eu estava a ensinar outras pessoas. Mas, como eu disse, foi tudo como o Senhor queria. E nesta senda, eu lembro-me que todos os primeiros domingos fazíamos jejum e eu sempre tinha o mesmo propósito. E este propósito era que a minha família tivesse a oportunidade de conhecer o Evangelho ainda em vida. E não tinha outro propósito. Todos os primeiros domingos era este: Senhor, ajude os meus pais a conhecerem o Evangelho. Senhor, minha oração, as orações mais fervorosas estavam nesta senda, né? De a minha família conhecer o Evangelho. E o Senhor fez com que isso acontecesse da maneira dele. Os missionários, eu contatei os missionários, estando na missão, vão visitar a minha mãe, vão visitar meu pai, vão ensinar a eles, ensinaram, mas não conseguiram converter eles. E adivinha quem é que tinha que converter a eles? E voltar para poder converter. Exatamente isso. O Senhor estava me preparando, estava me capacitar de maneira correta, de modo que eu viesse ensinar os meus pais a serem batizados. Este é o meu grande tesouro. Os meus pais serem... A minha mãe, neste caso, que foi batizada até então, mas ela é que era mais problemática. Ela realmente tinha um coração um pouco endurecido, ao ponto de deixar o Espírito moldar a ela e testificar das coisas que ensinava, compartilhava com ela. Mas o Senhor permitiu que eu voltasse para casa e nesta senda eu, da mesma maneira como iniciei a minha missão indo ao templo, me esforcei me preparando
para ir ao templo e, vamos dizer que, selar o meu trabalho missionário. Uau. E foi isso que eu fiz. Eu preparei-me e na data que eu voltaria para casa, nesse caso seria 17 de outubro de 2025, esta data eu estava dentro do templo e a prestar minha gratidão por Deus ter permitido eu servir a missão, apesar de ter sido um ano, mas é assim como Deus queria, né? E talvez se o Senhor tivesse se submetido, que é impossível se submetido aos meus desejos, as coisas não teriam acontecido como deveriam ser. E estes acontecimentos, ligações de todas estas coisas fazem-me acreditar ou fortificar cada vez mais o meu testemunho e dizer que todos os planos de Deus são extremamente perfeitos. E nós não podemos entender, às vezes nem vamos entender naquele momento, que aquilo que nós passamos, aquilo que nos acontece, aquelas provações, é para nós aprendermos alguma coisa. É para nos preparar para alguma coisa. Né? É alguma coisa que nós deveremos tirar proveito delas. Nada é por acaso. Tudo faz parte do plano de Deus. Então, a minha missão foi muito boa. Eu realmente aprendi princípios valiosos, me preparei. Como o ditado já diz, que a missão é uma preparação para a vida, né? Eu acredito que eu me preparei o suficiente para continuar a vida após missão, porque missão é um mundo dentro do próprio mundo, né? É um mundinho lá. Então, fortifiquei-me, preparei-me para pós-missão, não é? E todos os princípios, todas as regras que tínhamos na missão, aquele contato que tinha com os pesquisadores, com os membros, tudo isto fez com que eu desenvolvesse algumas habilidades, alguns talentos que estão a me ajudar pós-missão. Então, em especial, eu convido a quem não serviu missão a experimentar deste filme magnífico, este filme que é carimbado na nossa vida, né? Não tem como apagar, não tem como tirar isto de nós. Então eu convido a cada jovem a orar e a perguntar a Deus se faz parte do plano de Deus para servir a missão. Se tens desejo, sois chamados ao trabalho. Não é? E é o melhor trabalho que nós podemos ter. A recompensa é eterna. E os princípios e os valores que nós desenvolvemos lá são extremamente fortes, né? Que o mundo como é não tem capacidade de destruir o que é firmado estando na missão. Então convido a cada jovem realmente a ponderar no assunto missão. Missão é muito bom, missão é algo, eu não sei qual é a expressão correta que eu usaria para isto, são misturas de sentimentos, experiências, mas algo que eu também coloco como uma bandeira sobre a missão é felicidade. Eu acho que foi o momento mais feliz da minha vida, não porque não tinha desafios, mas eu olhava aqueles desafios de forma celestial. E isso me ajudava a ultrapassar todas as dificuldades e desafios que eu tinha na missão. Então, quem não quer ser feliz para sempre, né? E todos nós queremos, e na missão nós aprendemos como fazer isso, na missão e para toda a vida. É bem interessante, irmã Cayman. Literalmente a missão é esse universo, é este mundo especial em que nós aprendemos, embora enfrentemos desafios, esses desafios nos ajudam a nos preparar para a vida pós-missão.
E a Sister Moraes, ela falava muito sobre isso. E ela falava, quando você disse sobre fazer sentido na mente e no coração, ela sempre falava isso nas conversas de zonas. E, de fato, faz sentido, não é? Faz sentido. E somos imensamente gratos. Nós tivemos mesmo presidente de missão. Então, foi bem interessante ter a oportunidade de servir com o presidente e a Sister Moraes, né? E, como parte do nosso programa, quais bênçãos ou quais desafios, aliás, não desafios, qual é, só para fechar, qual é a comida que você mais ama? Ok, falando literalmente da beira, segundo a cultura. Da beira. Eu acho que, infelizmente, eu não encontrei uma comida típica da beira, mas eu comi muito marisco na beira. Rei dos mariscos. Eu comi muito marisco na beira e eu tenho tanta saudade desses mariscos porque eram frescos. Nós íamos comprar ali mesmo na praia, na margem já. Eu tenho, acho que é isso, uma comida típica assim da beira, acho que não tive a oportunidade de comer, mas os mariscos eu comi, como comi. Não, por causa da praia, meu, beira, neste contexto é infinito, não é? Mas muito obrigado mesmo por partilhar conosco a sua experiência e a oportunidade que tivemos de aprender com a irmã Cayman e como essas experiências podem fortalecer o nosso testemunho e ajudar-nos a tomar decisões sábias nesse mundo em que as informações são demasiadas e precisamos de discernimento para poder fazer melhores escolhas. Então, para encerrar, gostava de fazer o convite de vocês seguirem o canal, deixarem um like e comentarem, e subscrevam-se no canal, a fim de estarem atualizados sobre as novidades, sobre os programas da Anchored Faith Podcast. Então, muito obrigado. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.